por aqui à espera. Olá a todos, obrigado por estarem aqui neste evento. Eu queria vos fazer uma pergunta e queria que vocês fizessem só um exercício com as mãos, se puder ser. Pode? Concordam? Sim? Quem de vocês sabe intrinsecamente que ser grato traz felicidade? Quem? Quase toda a gente. Ok. Isto porquê? Porque quando nós vivemos uma vida grata, chegamos ao final do dia, escrevemos no nosso diário, eu gostei disto, eu gostei daquilo, sentimos algo a correr dentro de nós que nos leva a uma noção de felicidade, certo? Existe aquela empatia com o outro e com nós próprios, de que sabemos que fizemos algo que é bom e que nos traz algo mais, que quando deitamos a cabecinha no travesseiro pensamos, ok, hoje foi um dia que eu consegui realizar algo, certo? E num estado em que vocês estão, por exemplo, de trabalho, de família, de desenvolvimento profissional, esse estado de gratidão consegue nos transportar até aos nossos objetivos. E eu queria vos dizer um bocadinho e falar um bocadinho da minha história, em conjunto também com uma pesquisa que eu vi há uns tempos atrás, que é do Robert Emmons. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele pesquisou várias coisas sobre gratidão. E ele disse que uma das coisas que acontecia era que o nível de felicidade das pessoas mais gratas aumentava e o nível de depressão diminuía. Ou seja, intrinsecamente nós sabemos que se formos gratos, conseguimos os nossos objetivos e ficamos bem. E até temos provas científicas que comprovam isso. Então, porquê é que muitas vezes nós estamos tão infelizes? Porquê é que muitas vezes nós sentimos um vazio em que dizemos, falta algo aqui, certo? Então, na minha história, eu andei num colégio católico, muito tradicional, e depois fui para a Faculdade Católica, Universidade Católica Portuguesa, para tirar o curso de Direito. Então, o meu objetivo era muito simples. Eu vou ser advogada de contencioso administrativo, sim, especificamente contencioso administrativo, que tem a ver com empresas e o Estado, etc. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou me reformar e, se eu tiver sorte, um dia morro pacificamente. E a maioria de nós tem um bocadinho dessas perspectivas de vida. Quando eu cheguei à faculdade e conheci o João, e estava neste caminho que para muitas pessoas até podia ser bem-sucedido, eu descobri que tanto ele como eu tínhamos um vazio. Faltava sempre algo. Eu queria sempre mais. Então, depois de 5 anos na Faculdade Católica de Direito, decidi virar-me para os meus pais e dizer: pai e mãe, eu vou ser maquilhadora. Eu não quero nada disto. Eu não quero teorias, eu não quero racionalidade, eu quero criar, eu quero ser criativa. Então, já quando tinha 13 anos de idade, eu já gostava de maquilhagem, mas nunca achei que em Portugal pudesse ser uma profissão. Mas mesmo assim, avancei e consegui constituir a minha carreira. Trabalhava, dedicava-me 5 horas por dia a ver vídeos no YouTube, fui fazer cursos em Londres, etc. Sempre uma vida de muito privilégio, uma vida muito, muito grande nesse sentido. Então comecei a fazer os meus trabalhos de maquilhagem, isto por acaso até foi feito em Londres, e cheguei a um ponto em que consegui ser a maquilhadora oficial da Body Shop Portugal. Na área da maquilhagem, isso é considerado um bom cargo. Mas faltava algo, outra vez. Algo em mim dizia, tu não estás a ter aquilo que queres na tua vida. Então, o que eu decidi fazer foi ir para Londres. Eu disse, bem, vou para Londres, já cheguei a um cargo bom em Portugal, vou progredir, vou avançar na minha vida, vou pesquisar novas ideias de criar a minha arte. E, como eu tinha sido maquilhadora oficial da Body Shop, eu disse, eu vou chegar lá e vou ter um trabalho. Claro que não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Eu cheguei a Londres e o meu mundo desabou. Um mundo de privilégio em que eu tinha sempre um teto na minha cabeça, que eu tinha um carro para guiar, que eu tinha tudo possível e imaginário de conforto. Eu cheguei a Londres e fiquei sem nada. Nada ao ponto de, quando eu cheguei a Londres, era perto do Natal. No dia de consoada, eu não tinha 50 pence no meu bolso para pôr açúcar nas rabanadas. Eu comecei a ter que caminhar 1 hora, e sim, nevou nesse janeiro, até um trabalho que eu detestava, porque eu não conseguia pagar o bilhete do autocarro. Eu comecei a olhar para mim e disse, tu és um falhanço.
Porquê? Porque todos os bens materiais e toda aquela essencialidade que eu via na vida desapareceu. Comecei a trabalhar em bares, comecei a distribuir jornais e a ter de acordar às 4h30 da manhã. E claro que eu não me vou comparar, como é óbvio, ao mundo onde à Síria ou à Índia, etc., em que as pessoas sofrem muito, mas no meu mundo eu tinha batido no fundo. Okay? E pronto, podem ver esta imagem que eu estava muito triste, estava a posar aqui, ok? Mas pronto. Então, o que é que aconteceu? Eu, ao bater no fundo do poço, eu conseguia perceber uma coisa na minha vida. É que, por muito que eu tivesse uma carreira, 2 carreiras, que eu tivesse tirado o curso de Direito, de maquilhagem, etc., eu não era feliz. Faltava sempre alguma coisa. Então aqui, eu começo a ter um bocadinho mais de dinheiro, um bocadinho mais de sucesso, e eu começo a agradecer todas as coisinhas pequeninas que eu tenho na minha vida. Eu começo a dizer, espera aí, o objetivo da minha vida não é eu ser grande nisto ou grande naquilo. O objetivo é eu apreciar todas as coisinhas que eu tenho, todos os corações que eu toco, todas as pessoas com quem eu falo. E aí, quando eu tive essa noção, eu decidi, vou fazer a minha empresa, vou fazer a Avanhart. E a Avanhart é uma empresa cosmética vegan, é uma empresa cruelty free e é uma empresa ecológica. E o que é que não ter nada me fez? Ou ter muito pouco me fez? Eu, quando pensava em construir a Avanhart e avançar na minha vida, eu pensava, eu quero ter lucro, mas eu quero ter lucro para um projeto. Eu quero ter lucro para ajudar alguém. Eu quero ter lucro para que aquele cliente fique contente com aquilo que eu tenho. Então, o mais que eu queria refletiu-se em menos. Tinha uma cama, passei a dormir no chão. Passei a cozinhar para os meus vizinhos, extra, sem pedir nada em troca. Passei a fazer voluntariado, fiz no Karuna Trust, que ajuda a comunidade Dalit, na Índia, que é uma comunidade muito pobre e que passa muitas dificuldades. E eu comecei a ver que o meu reflexo de empatia é que me trazia verdadeira felicidade. E aí, lentamente, comecei a sorrir. O conselho que eu vos dou, tendo em conta aquilo que eu aprendi e aquilo que eu fiz na minha carreira e na minha profissão e na minha vida pessoal foi: retirem aquilo que vocês têm e comecem a apreciar as pequenas coisinhas da vossa vida. E aí, vocês vão começar a sorrir, a olhar no espelho e a ver: uau, eu não preciso disto, eu não preciso de mais aquilo, eu só preciso de ter empatia e de ajudar alguém. Eu não estou a dizer passarem fome, eu não estou a dizer não terem as vossas benesses, não é isso. Mas quando tiverem, pensem na partilha, pensem em dar ao próximo. E aí, essa gratidão vai começar a fluir. E agora vou passar a palavra a João. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Então, a minha experiência foi muito parecida com a Rita. Eu tinha montes de privilégios, casa paga, carro, etc. Sem precisar de gastar dinheiro nenhum que fosse meu. Mesmo assim, eu também não era feliz. Havia alguma coisa que estava constantemente a faltar em mim. Então, nós quando estamos em Londres, na última casa, nós sabíamos que ia ser demolida. E tínhamos uma hipótese. Ou continuávamos a viver o mesmo estilo de vida, e a continuar a viver numa casa e fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, ou realizar um sonho que já tínhamos há 10 anos, que era viver dentro de uma carrinha. Era uma coisa assim muito estranha e tínhamos alguns medos de será que vamos conseguir comprá-la e convertê-la e transformar tudo num sítio habitável, mas havia uma paixão muito grande por trás. Então decidimos fazê-lo, compramos a nossa primeira carrinha e, sem perceber nada de obras, construímos a nossa primeira casa, fizemos projetos e tudo. Claro que não ficou com esta cor, digo já. Era um espaço completamente vazio e tínhamos toda a criatividade para fazer aquilo que queríamos. Então mandamos as mãos à obra e, sem perceber muito do assunto, construímos o nosso espaço. E começamos a apreciar o facto de termos pequenas coisas à nossa volta. Como ela disse, nós deixamos de dormir num quarto, numa cama, e a dormir no chão, porque nos sentimos mais confortáveis, mais próximos um do outro até. E foi uma coisa incrível ter essa mudança no meu estilo de vida. Foi incrível eu poder ter aprendido a construir coisas que eu não sabia fazer nada. Gostava muito de saber fazer, mas não tinha noção nenhuma de conseguir fazê-lo. E pesquisei na internet, em montes de vídeos, em montes de sítios, o que é que eu poderia fazer para alcançar a minha felicidade. E percebi uma coisa, que ao ter esta experiência, ao passar de muito dinheiro para literalmente pobre, eu comecei, tal como a Rita, a ter gratidão por tudo o que me era dado. Pelo apoio das pessoas que estavam à minha volta, pela paciência que tinham comigo, com a vontade que queriam para partilhar as suas próprias experiências. E através disso conhecemos pessoas magníficas, de todas as idades, de todas as raças, que foram mesmo apaixonantes para nós. Viajamos para sítios incríveis. Estão a ver que a casa aqui parece muito mais bonita agora? Viajamos para sítios incríveis, fomos a Glastonbury, Stonehenge, parques nacionais no sul da Inglaterra. É fantástico, é uma coisa
que só mesmo vivendo é que dá para descrever. Mesmo assim, nós precisávamos de algo mais da nossa vida. Então, quando ela criou a Avanhard, foi com o sentido de fazer caridade pelas pessoas, não para recebermos algo em troca, não o lucro em si, porque não era o objetivo final da empresa, mas para fazermos pessoas sorrir. Claro, precisamos de dinheiro para sobreviver, como toda a gente, mas mesmo assim queríamos algo mais que nos fizesse apreciar a nossa vida. Então criamos um projeto chamado Speak Your Heart. O Speak Your Heart é um projeto que, apesar de nós dois somos feministas, somos completamente a favor dos direitos entre homens e mulheres e achamos que havia uma grande disparidade entre os refugiados e as mulheres europeias a viverem aqui. Então decidimos que precisamos criar imagens para mostrar aos europeus como é que uma mulher vivendo aqui e sendo refugiada consegue fazer as mesmas coisas que uma mulher europeia faz, mas com condições completamente diferentes. Já que não vamos pela sensação de imaginar que são os outros os refugiados que estão a sofrer, que tal imaginarmos que são os europeus que vieram de longe, que estão aqui e que precisam da nossa ajuda? Então continuamos com este projeto, mas mesmo assim tínhamos questões muito importantes para nós. Será que eu estou grato por aquilo que já tenho? Será que eu aprecio tudo o que tenho e sou capaz de dar algo de mim? Foi uma experiência mesmo incrível e construímos mais enquanto pessoas. Crescemos imenso, não por aquilo que podemos ter de benefício imediato, mas aquilo que poderíamos ter de benefício espiritual. E aproveito para vos contar uma história muito engraçada sobre gratidão. No ano passado estávamos a chegar a Londres, depois de férias em Portugal, e a nossa carrinha estava presa num sítio que iria fechar às 10 da noite, num parque. O nosso avião atrasou-se, consequentemente não tínhamos sítio para dormir. Ligamos para alguns amigos, não tínhamos uma única forma de passar a noite. Por motivos de logística, eles não conseguiam nos dar abrigo naquela noite, então tivemos que dormir na rua. Naquele momento eu estava completamente estressado a imaginar, mas porquê é que isto me acontece a mim? Porquê é que a vida é tão má? Porquê é que tinha de ser eu? Já vivo numa carrinha e tenho tão pouco e agora vou ter menos ainda? E no dia seguinte, quando me levantei e comecei a caminhar para a carrinha, eu comecei a pensar, espera aí, eu tenho uma carrinha, eu tenho um teto. Eu passei uma noite na rua que foi uma coisa estressante, mas ao mesmo tempo incrível, e agora vou poder continuar a apreciar e a viajar. Por isso, a Rita fez uma pergunta que foi, como é que vocês podem ser felizes sendo gratos? A minha receita, ou a minha sugestão é bastante simples. Deem tudo o que vocês têm. Não é no sentido literal darem todos os vossos bens e irem viver para a rua, isso também pode ser um bocado complicado, mas deem a vossa comida, deem as vossas roupas extra, deem o vosso apoio e o vosso tempo para ouvir alguém e garanto-vos, pelo menos da minha experiência pessoal, que em troca vão ter um reconhecimento incrível daquelas pessoas que vos vão enriquecer muito mais. Por isso, agradeço imenso a vossa oportunidade de me terem ouvido e desejo uma boa tarde. E a Rita também. Obrigado.